Olá, muito bem-vindos ao canal Prado Esportivo. Meu nome é Nael, estou de volta mais uma vez com um resumo dos jogos da Copa do Mundo de 2026. Né? Ontem tivemos bons jogos, né? Duas goleadas, né? Passando aí de no mínimo 5 gols por jogo, né? Ali o jogo da Suíça contra a Bósnia e depois o jogo do Canadá contra o Catar, né? Duas goleadas. Também tivemos Tchequia e África do Sul jogando, e o último jogo da noite, México contra a Coreia do Sul, que definiu o primeiro classificado para a fase de 32 avos, né? A primeira fase de mata-mata. Já vou tocar nesse jogo também daqui a pouquinho. Muito obrigado a você que está assistindo aqui, né? Vou reforçar o que eu digo em todos os vídeos, né, dessa saga. Vou estar fazendo, né, resumos com os principais detalhes e os principais destaques, né, dos jogos dessa Copa, na minha opinião, na minha visão, né, até o dia da grande final, no dia 19 de julho, né, no mês que vem, vou estar postando esses vídeos. Então, simbora para o resumo das partidas de ontem, o oitavo dia de jogos. No último vídeo eu tinha dito que era o oitavo dia, mas na verdade era o sétimo, né? Aí ontem, aí sim, foi o oitavo dia de jogos. Então vou começar pela ordem, né? Jogo pelo grupo A, entre Tchequia e África do Sul. Né? As duas seleções perderam na primeira rodada. A Tchequia perdeu por 2-1, né? De virada para a Coreia do Sul, e a África do Sul perdeu para a dona da casa, né, o México, por 2-0. Então, as duas precisando muito da vitória. E quem começou na frente foi a Tchequia, né? Logo aos 6 do primeiro tempo, o meio-campo Sadilek abriu o placar. Uma boa jogada que começou pelo lado direito, aí o cruzamento veio, e aí uma boa troca de passes ali deixou o Sadilek na cara do gol e finalizou muito bem. Abriu o placar então para a seleção da Tchequia. E, né, a África do Sul, né, seguiu com o seu estilo de jogo característico, né, tentando trocar passes desde o campo de defesa até chegar ao ataque. Né, ficou muito evidente isso no primeiro jogo contra o México e agora novamente, né, só que em relação ao primeiro jogo, né, não teve nenhum jogador expulso, né. Dessa vez, né, ninguém foi expulso da seleção sul-africana. Isso, né, deixou eles mais confortável, né, para tentar impor novamente esse estilo de jogo. O Mokoena, né, que foi o autor do gol no segundo tempo, no primeiro tempo ele tentou algumas uh, uh, finalizações de fora da área, né, sem sucesso, e a Tchequia, né, não se viu sob perigo, né, na primeira etapa e foi com a vantagem. Aí no segundo tempo, então a África do Sul tentou pressionar um pouquinho mais, uh, e só foi ter sucesso ali no segundo tempo, né? Como eu disse, após um chute, né, em que a bola é bloqueada pelo defensor da Tchequia, né? Dentro da área, a bola pega no braço dele. Aí pênalti então para a África do Sul. E o Mokoena, como eu citei antes, né? O jogador que tentou ter mais a iniciativa por parte dos sul-africanos, né? Foi para a cobrança de pênalti, bateu bem, deslocou o goleiro da Tchequia e empatou o jogo. E foi esse o resultado final, né? Um resultado que, dentre os piores, né? Não foi o pior, né? As duas seleções, como eu disse, precisavam vencer, não conseguiram, mas, né, ainda, mesmo com esse empate, tem chance de classificação para a próxima rodada, né? Para a próxima fase, né? Precisam vencer dessa vez, né, em definitivo na última rodada. A Tchequia vai pegar o México e a África do Sul vai pegar a Coreia do Sul, né? E as duas realmente precisam vencer de toda forma nessa última rodada se quiserem avançar para a fase de 32 avos aqui nesse grupo grupo A, né? Né, que teve também ontem México contra a Coreia do Sul. Vou falar também desse jogo daqui a pouco. Passando para o próximo jogo, Suíça contra Bósnia e Herzegovina, jogo válido pelo grupo B, né, é uma partida, né,
entre duas seleções europeias. A Suíça que no primeiro jogo, né, deixou a vitória escapar ali nos últimos minutos contra o Catar, teve chances para ganhar por uma quantidade maior de gols e acabou não confirmando e tomou um empate no finalzinho. E já a Bósnia empatou também após ter saído na frente, né, semelhante à Suíça, né, e tomou um empate também no finalzinho contra o Canadá. Então, histórias semelhantes das duas seleções na primeira rodada. E aí, agora nessa segunda rodada, se enfrentaram. Um jogo bem truncado no primeiro tempo, poucas chances. ah, né, a Suíça tentou a iniciativa de forma mais contundente, né? Tem jogadores tecnicamente melhores, né, do que a Bósnia, principalmente no setor de meio campo. Granit Xhaka, experiente jogador da Suíça, né, a bola sempre passando pelos pés dele, né, ele que é o motor da seleção da Suíça. E, né, os gols só foram sair, todos os 5 gols da partida só foram sair depois dos 30 do segundo tempo, né, algo pouco comum, né. Então a Suíça abriu o placar com o Manzambi, né, ali aos 29, quase 30, né, como eu disse, do segundo tempo. Ah, e ali conseguiu logo depois emplacar uma sequência de gols, né, ali depois do segundo gol, né, a Bósnia teve um jogador expulso, né, o que dificultou ainda mais a situação do time bósnio. E aí a Suíça, né, fez o terceiro gol. E ainda a Bósnia conseguiu ali descontar num escanteio cobrado ali já nos acréscimos, né, gol do Marmite, né, aos 48 do segundo tempo. Mas aí depois, num contra-ataque, a Suíça conseguiu um pênalti ao seu favor. E o Xhaka, como eu disse, né, para mim, o principal jogador da partida ontem, cobrou e fechou o jogo em 4-1 para a Suíça. Uma vitória importante, né, para o time suíço, né, depois, né, de ter deixado a vitória escapar na primeira rodada, como eu disse, contra o Catar. Né, Xhaka, mais uma vez, destacando, o principal jogador da partida. Gostei também da atuação do Embolo, né, o, o homem de área da Suíça. E, né, uma boa vitória que encaminha a classificação na última rodada. A Bósnia, né, com a derrota praticamente fica impossível de classificar. Teria que contar com uma, né, combinação de resultados, né? Teria que vencer o Qatar na última rodada e, né, contar com resultados paralelos para quem sabe, né, possa avançar, né? E enquanto a Suíça vai pegar o Canadá, que é o assunto do meu próximo jogo, né? Canadá contra Catar, né? Duelo, então, também pelo grupo B, como eu disse. E, né, foi um atropelo do Canadá. A seleção canadense não tomou conhecimento do Catar, né, e venceu por 6-0. Uma vitória contundente, né, da dona de casa, né, a primeira vitória do Canadá na história das Copas do Mundo, né. Até o primeiro lance de grande perigo do jogo foi do Catar, por incrível que pareça, né, eles tentaram uma jogada ali pelo lado esquerdo. Deixa eu até confirmar o jogador, né, o principal jogador do Catar. Foi uma chance pelo Afif, né, ele, né, a principal referência técnica do Catar, né, teve uma boa chance ali no início do jogo, mas depois só deu Canadá, né. Grande atuação do Jonathan David, né, que marcou 2 gols, né, atacante aí da Juventus. Boa partida também do Larin, do Eustáquio, do Koné, né, que infelizmente teve né, aquele lance triste, né, no segundo tempo, né, acabou fraturando a perna e, né, vai ficar fora aí da Copa e também por um longo tempo sem jogar futebol, infelizmente, né, um lance muito infeliz, né, boa recuperação para ele. Mas, enfim, o Qatar, né, fez 3 gols então no primeiro tempo, né, principalmente jogadas pelo lado direito, né, levando muito perigo, com o Buchanan, né, que não marcou nenhum gol, mas foi muito incisivo por aquele lado do campo.
E aí no segundo tempo, né, fez mais 3 gols com o Saliba e com um gol contra do jogador Manai do Qatar. E aí fechou o placar com o Jonathan David fazendo o segundo gol dele no jogo. Não, ele fez mais um, né? Antes, no finalzinho do primeiro tempo. Então, hat-trick pro Jonathan David, corrigindo, fazendo 3 gols, né? Pela seleção canadense. Então, mais uma vez, uma ótima partida do Canadá. Primeira vitória para eles em Copas do Mundo. Primeira vitória nessa Copa, né? Também. E, né, eles já vão para a liderança do grupo B, com 4 pontos empatados com a Suíça. E vão se enfrentar então para decidir quem termina na frente no grupo e, né, para confirmar a classificação para a fase de 32 avos. É isso, aqui toda a comemoração do time canadense e a cena, como eu disse, triste do Kone. Ele saiu até, né, de forma bem tranquila, né, logo após ele ah, perceber que tinha quebrado a perna, ele põe a mão na boca, mas, né, não gritou de dor, né, não chorou, né, ele pareceu muito tranquilo, algo que é, né, surpreendente, né, devido à contusão que ele teve, né, à fratura que ele teve. Mas, mais uma vez, desejando aí boa recuperação para o Kone. E então chegamos ao último jogo de ontem, México contra Coreia do Sul, pelo grupo A. Né, as duas equipes, como eu disse anteriormente, venceram na primeira rodada e, né, se enfrentaram e, né, o vencedor desse jogo, né, poderia garantir a vaga já para a próxima fase e foi o que aconteceu, né? México venceu com o gol do Luiz Romo no início do segundo tempo. Uma primeira etapa, assim, teve poucas chances, né? A Coreia do Sul tentando explorar suas principais armas, né? Uh, Kang Min e Heung-min Son, né? As principais referências técnicas do time, né? Mas sinto que eles não conseguiram produzir da mesma forma que produziram contra a Tchequia. Não tiveram tanto êxito e também a marcação mexicana foi muito bem em não deixar esses dois jogadores com tanta facilidade de criar jogadas. E o México, principalmente pelo lado esquerdo, conseguiu levar um pouquinho mais de perigo. Foi assim que chegou ao seu gol, né? No segundo tempo, com o Romo, mas também uma boa partida do Quinones. Muito bom ponta pelo lado esquerdo da seleção mexicana, né? No primeiro jogo, né? Na análise do primeiro jogo, eu citei que ele tem descendência colombiana, né? E assim como a mexicana, mas optou por defender a seleção do México, né? E né, participou do segundo gol, então, que foi do Romo. Boa vitória, né? Como eu disse, importante para o México e garantiu então a vaga para a fase de 32 avos, 16 avos, perdão. E é a primeira então a se garantir nessa fase. Né? Então já pula para 6 pontos, né? Nesse grupo e mesmo que perca na última rodada, né? Vai jogar contra a Tchequia, né? Já está classificado, né? Pode até usar reservas nessa partida, né? Que não altera a, né? O seu avanço para a próxima fase. Então é isso. Aqui o lance do gol, né? É uma falha, né, do goleiro da Coreia do Sul, né? O Kim acabou saindo mal do gol, ele não conseguiu manter a bola nas suas mãos, deu o rebote e aí o Romo atento fez o gol. E também teve um lance muito importante, né, já com o goleiro do México, né, que aí foi bem 2 vezes ali para evitar o gol da Coreia, né? Se o goleiro da Coreia falhou, aqui o goleiro do México foi muito bem e garantiu a vitória dos mexicanos. Então é isso, esse foi o meu resumo das partidas de ontem, né, que iniciaram a segunda rodada, né, da Copa. Hoje tem, né, o jogo do Brasil, né, segundo jogo da seleção brasileira contra o Haiti, juntamente com outros 2 jogos, né, a seleção dos Estados Unidos, que venceu muito bem na primeira rodada, vai pegar a Austrália, que também venceu na primeira rodada,
né? Provavelmente quem vencer desse jogo vai se classificar, né? Vai se juntar ao México na próxima fase também. Potencial aí segundo classificado para a fase de 16 avos. E outro jogo também de hoje vai ser a Escócia contra Marrocos, né? Marrocos que empatou com o Brasil na primeira rodada e a Escócia que venceu o Haiti na primeira rodada. Então, a Escócia, caso consiga vencer o Marrocos, também tem chance de se garantir, né, na próxima fase, mas eu acho que vai ter que contar com, né, um resultado favorável, né, no jogo do Brasil contra o Haiti, né? Provavelmente o Brasil não pode vencer o Haiti e aí a Escócia teria que vencer o Marrocos para garantir a vaga. Mas enfim, é isso. Vou torcer para o Brasil hoje, né? E amanhã voltarei com análise do jogo da seleção brasileira e também dos demais jogos que eu citei também. É isso, mais uma vez agradecendo e até o próximo vídeo. Valeu!